Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, e eu tô aqui hoje com uma imensa alegria de poder compartilhar mais informações sobre autoconhecimento e, claro, no final nós vamos fazer práticas de EFT, técnicas de libertação emocional. Então, hoje o meu assunto, muita gente diz assim, não, mas eu não me preocupo com o que os outros dizem, não, vamos testar. A questão toda é vamos testar. E esse é um assunto muito importante para quem é professor, para quem é palestrante, para quem é terapeuta, para quem é chefe, para quem é subordinado, para quem de alguma maneira lida com outras pessoas, direto ou indiretamente. Então é praticamente todas as profissões, né? Se você tem contato com pessoas, você é dono do salão de beleza, você é cabeleireiro, você é manicure, você é a tia da faxina, não importa a profissão, você vai estar lidando com outras pessoas, as pessoas vão estar dizendo coisas e isso pode ter uma interferência no seu padrão energético que você está emitindo para o universo e o que está retornando para você em função disso. Então agradeço a presença de todos, é uma alegria poder falar sobre esse assunto, é um assunto bem interessante. Depois da gente falar um pouco sobre o assunto, eu vou mostrar para vocês alguns momentos que a gente detecta isso atuando em nós e depois eu vou fazer uma sequência de EFT bem legal para uma das causas dessa tremenda relevância à opinião alheia. A Índia é bem comum esse fenômeno da opinião alheia. As pessoas dentro dos vilarejos, as pessoas moram no mesmo vilarejo, têm o mesmo sobrenome, né? E aí tem toda essa questão, assim, sempre tem o assunto, né? Somente entre as mulheres, o que o clã vai pensar da sua atitude? O que os vizinhos vão pensar? O que os amigos vão pensar? O que vão pensar de nós com essa sua atitude ou com essa sua falta de atitude? É muito comum na Índia, até eles têm uma expressão típica, agora eu não me lembro qual é a expressão em hindi, mas tem uma expressão típica que eles falam isso, o que os outros vão pensar? Então assim, se a gente vai viver em função do que os outros pensam, a gente não vai ser a gente mesmo, mas a gente não pode descartar isso 100%, porque se eu tivesse que contar uma coisa só para vocês, né? Quem lida com outras pessoas precisa estar perceptivo ao que o outro diz, para poder trazer a melhor interpretação, a melhor solução, a melhor resposta para aquele momento. Então não tem como tu zerar essa questão da opinião alheia. Muitas pessoas brigam para zerar, que nem diz assim, vamos matar o ego. Não dá para matar o ego. O ego tu tira o peso dele, né? Aquela coisa de viver em função só de si, viver, fazer as coisas só por si, não pensar no grupo, não pensar no coletivo, pode ser uma questão ligada ao isolamento, a sensação da pessoa de não estar vivendo o todo, né? Que tudo interage com tudo. Mas por que existe o ego? O ego ele existe para as experiências individuais. Para tu ter uma experiência e não confundir com outras experiências que estão acontecendo aí com os mais de 7 bilhões de habitantes pelo mundo todo. E outros seres vivos. Então imagina, se a gente fosse sentir o que todo mundo sente, como é que a gente conseguiria especificar a experiência que está vivendo e tirar o melhor dessa experiência? Ficaria super difícil. Então o interessante, existe o ego, existe, ele tem um propósito, por isso que ele existe, ele não precisa se afogar no tanque. E essa questão também da opinião alheia, também a gente não precisa eliminar por completo. Quem é professor, mais ainda, e vai acontecer, o aluno vai fazer uma pergunta, ou o professor vai estar no meio de uma explicação, vai estar olhando para os alunos e vai estar percebendo
percebendo o que o aluno está dizendo com a fisionomia. E isso faz também toda a diferença. Né? A interpretação disso que está nas entrelinhas, né? Do que não é dito em sala de aula, do que não é dito numa conversa relacional, não para ficar na paranoia, porque aí se já está na paranoia, né? Já tá na sensação assim, fulano tá dizendo, o que será que ele tá dizendo? Se ficar nessa paranoia, aí precisa tirar o peso disso, mas que nem eu comentei antes, não vai conseguir zerar. E essa questão toda faz com que as pessoas muitas vezes confundam, elas acabam brigando com essa sensação, elas acham assim, não posso deixar me influenciar por esse ambiente que é hostil, que é negativo, que é isso, que é aquilo, e aí elas ficam brigando com o mundo, que é um efeito contrário, é tu desperdiçar energia quando tu faz isso, né? Então aí você vai ver, tem a pessoa lá que tá dizendo, mas eu acho que não vai dar, acho que não vai funcionar, acho que não vai acontecer. E aí o que acontece? Quando você tira esse peso dessas pessoas e dessas questões, você tem condições de seguir mesmo assim, de fazer o que é apropriado para aquela etapa ali que você está. Então, quando alguém chega e tu estremece com a opinião dela, aí sim é o momento de rever os conceitos. Então, o bacana é não ficar totalmente refratário, ou seja, o que vem bate e volta, e ficar o tempo inteiro só se importando. O que vai acontecer é que vai existir um ponto de equilíbrio. Normalmente o que a gente faz EFT é quando aquilo que deixa a gente agitado cai com uma nota ali por volta de 2. E aí, a partir daquele 1 ou 2, 10, que a gente sentia antes, na verdade, né? Vai fazer com que a gente possa ponderar as coisas melhor, possa continuar sendo eficiente no que está fazendo, né? Porque, querendo ou não, estamos aqui para interagir com as pessoas, para trocar com essa interação. Imagina se a pessoa é totalmente refratária, ela está dentro do casulo, o que vai acontecer dentro da concha, dentro da bolha, né? O que vai acontecer com ela? Vai acontecer que ela não recebe as coisas ruins, mas também não acessa as coisas ruins. E aquela pessoa que está totalmente vulnerável a tudo que está sendo dito pelos outros, ela tá naquele agito o tempo inteiro, nunca tem paz, nunca tem condições de fazer boas escolhas por causa disso, por essa falta de centramento, por essa falta de paz. Então, em primeiro lugar, todo mundo tem direito a dizer o que quiser. Vivemos um sistema democrático, ok? E nessa sociedade democrática, falar é livre, abertamente ou em rodas de amizade, ok? É livre. Em segundo lugar, tem essa questão do perfil de personalidade que precisa se importar com as pessoas para poder dar esse retorno, para dar seu melhor retorno. 3. Negar que está sentindo abalado pela opinião alheia é uma briga interna. Okay? Como se fosse o decreto negativo de não sentir. Não posso sentir, não posso me abalar. Muitas vezes é porque a pessoa quer se sentir, ela quer demonstrar que ela está num nível espiritual mais elevado. Então, a espiritualidade que eu tenho não permite que eu me abale. E aí entra naquela questão, ou está em conflito o tempo inteiro para que aquilo não entre nela, para demonstrar um padrão de superioridade, ou ela está o tempo inteiro refratária. Eu já participei de atividades que eu percebi perfeitamente que eu estava completamente refratária. E aí o que aconteceu? Eu não aproveitei aquela experiência. Nada de desconfortável me atingiu, mas também nada de bom foi acessado naquela atividade. Então aí tem todas essas circunstâncias, ok? E agora vamos detectar quando estamos na opinião alheia. Estamos focados na opinião alheia,
Quando a opinião alheia está fazendo mal para nós realmente e está nos impedindo de ter uma melhor escritura vibracional, né? Quando a gente está deixando que essa opinião alheia seja foco de uma escritura vibracional danificada. Né? Quando nós sentimos desconforto com a inveja dos outros. O outro, quando está na posição de inveja negativa, que é aquele que quer ter a coisa do outro, é porque ele está vivendo dentro dele a sensação de escassez. Ele está naquele momento sentindo desconexão, falta de fluxo, mas é ele que está com esse problema, não é você. Só tá com você esta bomba quando você se sente mal com isso. E na verdade é o outro que está numa condição de escassez. E então, muitas pessoas falam assim, eu não aguento aquele olho de inveja, eu faço isso, a pessoa me inveja, eu faço aquilo, a pessoa me inveja. É o outro que está vivendo a escassez e é o outro que precisa arrumar isso nele. Okay? Eu gosto muito de ditado, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Ok? Então a praga do urubá não pega cavalo gordo. Por quê? É justamente essa questão. A pessoa não está se incomodando com a atitude de escassez do outro, porque ela sabe que a vida dela está no fluxo. Não existe a escassez, na verdade. É só uma ilusão. Ok? Eu já estava falando com uma menina que estava com enxaqueca na aula e eu fiz FT com a menina e a coisa mais legal foi que a enxaqueca da menina desapareceu em 10 minutos e era justamente isso, ela estava apreensiva com o trabalho dela porque a empresa estava entre fecha e não fecha. E eu disse para ela assim, ok, quer tentar fazer? Ela disse, vamos. E aí nós fizemos aqueles 10 minutos, nós falamos que tem umas técnicas bem específicas para fazer FT, para enxaqueca, né? E ela já tinha tomado 3 tipos diferentes de analgésicos na veia e não tinha passado. E naqueles 10 minutos praticamente zerou, porque a causa dela era emocional, só que ela não sabia como fazer para canalizar isso. Era justamente essa questão da opinião fecha, não fecha, né? Aquele assunto assombrando ela e ela tentando estar bem. Ela tentando encontrar o centro dela para poder trabalhar, para poder estudar, e não conseguindo já dormir, porque estava fazendo uma força para ficar bem. E aí, quando ela deu aquele suspiro profundo na segunda sequência de AFT, eu percebi, até a olheira da menina desapareceu. Ela tinha assim umas olheiras bem escuras quando chegou na aula. E aí, quando ela terminou a segunda sequência, ela estava assim, até rindo. Então, para ver como as questões estão nessa interferência do ambiente, um ambiente que a gente deixa entrar em nós, que a gente deixa penetrar numa taxa que é nociva. E qual é a taxa benéfica? Aquela que traz bons resultados para as duas partes envolvidas. E aí, como entrar na taxa benéfica? Se a gente percebeu que está na taxa que interfere no nosso ponto de atração. É simples. A gente vai precisar fazer FT, por exemplo, na técnica da carta desabafo, e contar o que nos aflige naquela situação. O que mais nos incomoda naquele perfil de personalidade. E o que mais a gente não gosta naquela atitude daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Certo? Então a técnica da carta desabafo, ela é perfeita para isso. Está no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Até convido quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as novidades e aproveite os mais 360 vídeos que eu tenho por lá para assuntos diversos. Então, a questão não é a inveja em si, é como a gente fica abalado com aquilo ali. Outra coisa, a opinião dos outros, o que diz, o que deixa de dizer, às vezes fica subentendido, certo? Que também se encaixa na questão daquela pessoa que observa e não diz nada. Se aquilo te estremece, é porque tem
uma questão ali não resolvida, tem um foco, um medo, né? Muitas vezes é porque a pessoa tem uma falta de aceitação de base, certo? E ela precisa trabalhar isso. Técnica da carta de desabafo é ótima. Eu tenho uma sequência de EFT para criança rejeitada, por exemplo, de nascença ou durante a primeira infância, né? E pode ser pela presença de outros irmãos ou pode ser correlação direta com a mãe ou com o pai. Pode surgir aquele sentimento que nunca recebeu amor suficiente, que nunca recebeu cuidado suficiente, que nunca recebeu atenção suficiente. Então é importante ter um momento para falar sobre isso com a EFT e principalmente nas sequências adicionar, depois que as coisas se diz tudo o que quer dizer, né? A respeito da sensação que se sente rejeitado, falar bastante, que se permite seguir mesmo assim, que se permite se dar atenção, que se permite curar as feridas, né? Depois no final nós vamos fazer, daqui a uns minutinhos nós já vamos fazer uma sequência de EFT para mexer com isso, essa questão de ter sido rejeitado e ter essas feridas, né? E aí, as críticas, as pessoas que criticam demais, pelo que você fez e pelo que você não fez. Se isso te incomoda, te irrita, ainda tá na questão que eu preciso agradar, eu preciso ser aceito. Por quê? Eu não me sinto aceito, não me sinto no clã, eu não me sinto fazendo parte da tribo. Então aí fica esse desconforto, assim. Gente que só fala em desgraça e é pessimista, se isso te incomoda, precisa fazer EFT bastante. Então lembre, eu uma vez e depois tomar alguma atitude, né? Vai precisar tomar uma atitude de corte. O que eu chamo de atitude de corte? Aquele momento que você, depois que fez EFT, para acalmar aquele, ai que chatice isso, você fala exatamente o que você quer dizer, mas com a maior calma do mundo, porque você tirou o peso emocional da circunstância e você consegue dizer tudo o que você quer dizer com calma. Eu já fiz isso várias vezes. Eu lembro uma pessoa chegou e disse pra mim assim, eu não levo nada pra casa. Aí eu olhei pra ela e disse, lembra aquela vez assim, assim, assim? Por quanto tempo tu ficou remoendo aquela história mesmo? Na energia da revanche, na energia... A pessoa ficou muda. Porque ela achava que não levava nada pra casa. E ela ficou por anos removendo as histórias, as circunstâncias, as situações e continua fazendo isso. Quer dizer, ela acredita que ela tem um comportamento, porque pode ser que ela ache adequado ter aquele comportamento, mas ela não tem. E ainda fica, né, cantando as glórias que tem. Então, quando você está no seu centramento, quando você tirou o peso do ranço, do que a pessoa disse, o quanto aquilo te incomodou, abalou a tua estrutura, deixou tu chocado, né? Deixou tu agitado, Você tirou isso com a técnica da carta de desabafo, ou a técnica do palquinho, que também é muito pouco, tu bota a pessoa na frente, diz tudo que gostaria de dizer para ela, mas não diz porque não é educado, porque não é socialmente aceito, porque o que os outros vão pensar se eu disser isso, ou vai instigar mais brigas e conflitos, né? O que acontece? Você vai lá e diz junto com a técnica. E aí, como você já falou, você tirou o bloqueio, e aí quando você precisa conversar com aquela pessoa sobre aquele assunto, ou aquele assunto volta à roda, né? Você não vai ter o peso emocional, ok? E aí, não é que você não vai falar, você vai falar sem o peso, que é o que faz com que o outro perca o poder de revide, porque não tem nada para revidar, não tem a energia do conflito na questão, que já foi removida com a EFT. Então, a importância de fazer EFT antes, mesmo que você tenha que falar sobre assuntos para as pessoas.
A Sônia comenta, e se eu tiver com muita raiva da pessoa? Faz primeiro técnica do palquinho, bota a pessoa na frente e diz o quanto aquilo foi injusto, que ela foi injusta, por quais motivos, e que ela nunca se desculpou, isso é outro motivo de ter sido injusto, e que ela nunca aceitou o erro, isso foi o outro motivo de ser injusto, e que também as outras pessoas não estão vendo que estão caindo na mesma cilada. Então aí tudo isso é motivo de injustiça. Você precisa falar, observar a fisionomia da pessoa, Sônia. Quando você imagina ela na sua frente, você diz, você foi injusto no que fez, como disse, como agiu. E aí a reação da pessoa e a sua reação com relação a ela, né? É a reação, ok? E faz um prato cheio para fazer sequência de EFT, tá? Sônia, a mágoa é um conjunto de 3 emoções. É a raiva, o medo de ser ferido de novo e o próprio, a questão dos eventos, da sensação de trauma por aquilo ali, tá? Então tem a ferida em si, né? Então precisa trabalhar esses 3 itens com a EFT. É importantíssimo anotar essas coisas. Eu gosto muito para os meus clientes, tanto novos como antigos, e o pessoal que está fazendo agora as mentorias comigo, prósperas, né? Que eu comecei sábado, um novo grupo e vai até dezembro. E agora os grupos estão fechados, né, de mentoria próspera. A importância de anotar as coisas, para que não fique só no mental e na hora de fazer EFT, não sei, agora eu não sinto nada, né? Que é o truque da mente em não sair do ponto onde ela está. Então a importância de anotar, né? Eu tenho uns vídeos bacanas que falam sobre raiva, sobre mágoa, sobre medo, sobre culpa, ressentimento, tá? É importante depois dar uma olhada e até depois eu posso deixar aqui alguns links, tá? Porque a maioria não tem essa percepção do que a emoção significa, tá? Alguns autores dizem que a maioria é analfabeto emocional, ou seja, não sabe o que está sentindo. E aí isso acaba acontecendo porque as pessoas não têm uma ferramenta de interpretação. E a EFT foi por onde eu consegui essas ferramentas de interpretação. E eu recomendo que depois olhe no meu canal do YouTube. Essas emoções tem lá bem descritas, ok? Em vídeos curtos, eu não me lembro se 3 ou 5 minutos, mas aí eu falo, dou sequências de EFT, aí a pessoa pode ver as variações, mas é muito importante que a pessoa anote. A Silvânia está dizendo, a pessoa com cara de paisagem, quando você faz a técnica do palquinho, o que significa? A cara de paisagem, ela tá ignorando completamente o que você está dizendo, ela não tá nem aí pro que você está dizendo, ela não quer nem saber do que você está dizendo e nem se importa com o que você está dizendo. E claro, isso vai lhe causar uma extrema revolta, ok? E o mais importante na EFT é a gente não negar o que sente. Quando a gente nega, a gente está usando energia para resistir e aí não tem energia para realizar, tá? E tá dentro dos decretos, o decreto negativo que não pode ter raiva, o decreto negativo que não pode ter ódio, né? Isso tá tudo na energia de segurar estas emoções que são muito fortes, tá? Mas são as mesmas energias e emoções que ajudam a gente a realizar. Eu na mentoria próspera eu falo bastante sobre isso. Como o grupo está recém começando, ainda não tive a oportunidade de falar sobre essas coisas, mas tá na programação a gente conversar sobre isso. Então a importância da gente saber, né, que cara de paisagem não é uma coisa nada boa. Claro que vai te deixar furioso. Como assim? Eu tô te dizendo uma coisa que tu tá desconsiderando completamente, que é ficar totalmente refratário, não tô nem aí, né? Parece aquela música, tá? E na verdade não é isso que você quer da pessoa, você quer que ela lhe escute, preste atenção, dê importância no que você tá dizendo. E se está acontecendo na sequência de EFT, tá aparecendo isso,
é mais um motivo para fazer mais EFT, ok? Até essas notas, essas imagens, principalmente as imagens zerarem ou mudarem, tá? E muitas vezes a pessoa muda e ainda fica aquele ranço, né? Mas será que ela mudou mesmo? Ou será que essa mudança é sincera, né? Então, a importância de fazer EFT, até tudo isso perder o poder sobre você, perder a importância sobre você. Eu quero dar um oi pro pessoal que tá aí na live, né? No nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu ainda vou dar um oi pro pessoal e nós vamos fazer a sequência de EFT e depois vou dar uma rica noite. Então, nós temos amanhã live 8h30, né? Cada dia um assunto diferente. Eu convido vocês a voltarem aqui na live amanhã no meu Face, e se quiser depois pode ver os replays no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E deixa eu dar uma rica noite enquanto vocês compartilham aí a live. Sônia, rica noite, Marie, rica noite, Márcia, Dara, Maria, Rosimara, Isnardi, Paulo, Lígia, Silvia, Rosimara, Assis, Olivia, Wanda, depois a Jane, Ana Girley, a Adriana, Sônia, Érica, Sandra, Cíntia, Fabiana, Silvânia, Maria Cecília, Maria Elizabeth, José Castilho, Rochelle, Maria Aparecida, Luciane, Léo, Jamile, Renata, Damião, Henriqueta, Caterine, Elisa, Darly, Sayonara, Wanda, Vera Lúcia, sejam todos bem-vindos a essa live. Agradeço a companhia que vocês me fizeram até agora, e agora em mais 1 minuto e meio nós encerramos, então vamos à prática de EFT hoje. Então quero que vocês respirem fundo, fechem os olhos e imagine essa criança que você foi na faixa etária entre 6 e 9 anos, tá? Ou até menor, não tem problema, que em algum momento se sentiu rejeitada por alguma atitude sua, a atitude que ela tomou na época. Ela tem uma fisionomia triste, ela consegue te enxergar nos olhos. Esse ambiente é claro, escuro. Como é que é a roupa que ela está usando? É uma roupa que tem o tamanho dela, é limpa. Como é que ela está? Ela está chorando, ela está com um olhar sério. E é muito importante essa questão de perceber se essa criança que foi rejeitada por sua atitude, se ela consegue lhe perceber. Se ela não consegue lhe perceber, significa que precisa ainda mais EFT para ela falar por que é injusto o que aconteceu em ser rejeitada. Okay? Pode ser pela técnica da carta de desabafo, é muito bom fazer isso, importante fazer isso. Se essa criança já está olhando para você, você pode fazer a seguinte sequência de EFT. Topo da cabeça. Essa parte de mim que eu vejo no espelho, ou entre as sobrancelhas, ela se sente rejeitada? Canto do olho, ferida por isso. Embaixo do olho. Solitária. Embaixo do nariz. Abandonada. Embaixo da boca. Triste. De cabeça baixa. Embaixo do braço. Roupas desproporcionais ao corpo. Indicando
que ela não se sente bem. Eu observo essa criança agora. E eu, como adulta, escolho lhe dar amor. Embaixo do olho, através de um abraço, através dos meus sentimentos sinceros, de amparo a essa criança que um dia foi rejeitada. Osso da clavícula. Eu dou esse amor a essa parte de mim, embaixo do braço, do meu coração, topo da cabeça. Sai energia verde de cura, amor e cuidado. Canto do olho, preenchendo as suas feridas de carência. Embaixo do nariz, do olho, passando cuidado, atenção. Embaixo do nariz, fazendo com que ela se sinta acolhida. Mesmo que em algum momento eu rejeitei essa parte rejeitada, eu escolho dar amor a essa parte mesmo assim. Eu aceito ficar com essa parte de mim. Me dar amor é meu direito divino natural. Respira fundo e solta. Então, o que acontece nesse acolhimento? A opinião negativa, a opinião que pesa ao contrário do fluxo, não vai ter tanta importância. Mas mesmo assim, você vai continuar ouvindo as pessoas, sentindo, porque você vai estar fazendo esse exercício consigo mesmo. Lembre-se que quando você faz esses exercícios com você, você está mais desenvolvido para fazer com outros. E aí você está agindo no fluxo e cumprindo sua missão de vida. Eu quero desejar a todos uma rica noite, uma excelente noite de descanso. Amanhã tem nova live 8h30. Replays no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Curte e compartilha. E se quiser deixar sugestões para novas lives, fique à vontade aqui nos comentários embaixo ou nos comentários abaixo do replay lá no canal do YouTube. Até amanhã, 8h30. Tchau!